Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma quinta de flores e hoje eu escolhi para ilustrar nossa aula um pequeno passo a passo com folhas, mas para não deixar só as folhas, eu escolhi o copo de leite. Lendo os comentários antigos de alguns vídeos mais antigos, eu encontrei pedidos de pintura de folhas. Então eu estou começando um caderno de pintura, eu sempre faço isso, e de exercícios. Então as nossas aulas agora serão de exercícios. E eu escolhi o copo de leite. Eu queria mostrar para vocês essa revista aqui. Ela é do ateliê da Esther Batista, mas as pinturas foram feitas pelo nosso mestre Douglas Fraschetti. É um mestre que todo mundo conhece, maravilhoso. Então eu trouxe essas flores do campo aqui para vocês verem a folhagem que ele usou nesse trabalho. Como que o verde e a profundidade é importante de apoio para as flores. Então eu trouxe para compartilhar com vocês olha essa florzinha aqui. O nome dela é como se fossem uns sininhos, mas tem outro nome, agora fugiu. E a folha é alongada, como se fosse uma folha de lírio, de margaridinhas. Aqui também tem só uma sugestão de verde. Aqui a violeta com umas manchas, não são folhas muito definidas, mas a importância do verde na composição. Então eu quis começar por essa, para mostrar para vocês. Como eu vou fazer o copo de leite, aqui também tenho as folhas do copo de leite tiradas na porcelana bem branca. São folhas longas, grandes, mas assim, de muita beleza. E os copos de leite também bem branquinhos. Como sempre, para retirá-los a gente precisa de profundidade. Então, nossa aula de hoje vai ser um exercício de folhas. Aqui eu já risquei com lápis. Tá até com um pouco de... que eu errei aqui, passei a borracha. Eu uso o lápis 6B, já tá curtinho, e borracha. Para riscar até mesmo no tecido eu passo borracha quando eu erro. Porque eu sempre falo para vocês, são exercícios. E os exercícios são importantes pra gente no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer testes, alguma coisa. Minha tábua é pequenininha e eu cobri aqui pra não ficar tão feio as manchas dela no vídeo. Porque é realmente um caderno de tecido que eu fiz. Depois eu mostro pra vocês. Aqui está as cores que eu coloquei na paleta. Vamos ver se a gente vai precisar de azul.
Mas eu vou começar com os verdes primeiro. Pincel hidratado em água sempre. Esse passo também é muito importante, os nossos pincéis têm que estar sempre hidratados, porque esse pincel de cerdas duras, ele é muito duro, muito seco. Então a gente precisa hidratar ele. Procuro sempre ler os comentários e atender os pedidos de vocês. Por isso que eu resolvi trazer esse passo. Porque tem sempre gente começando e a gente tem que valorizar todos os comentários, todas as perguntas. Então, o meu pincel já tem um pouco de água nele. Eu tirei o excesso aqui, olha. Tem bastante água aqui no godê ou na paleta. Eu vou começar como sépia. Eu sempre começo pelas sombras. Copo de leite, apesar de ser uma flor branca, é uma flor muito... que aparece bem, é grande e rende trabalhos muito lindos. Quase a gente não vê por aí, vê mais em tela. Aqui o verde pinheiro. E aqui o verde oliva, não escuro, aquele verde oliva normal. Branco, verde folha e marfim. Eu não misturei tudo, só coloquei aqui no godê. Embora aqui no pincel eu tenho elas, todas as três, porque eu peguei com o mesmo pincel. A folha do copo de leite, ela tem aqui um desenho nela, que é como um formato de um coração, uma abertura. Então, ela vem como se ela fosse um coração. Então, aqui nesse meio dela, que a gente vai fazer as profundidades. Então, a gente vem com a cor mais escura. Eu nunca gosto de deixar o sépia puro, porque eu acho que ele é uma cor meio sem graça. Então, flores brancas precisa desse apoio. Dessa profundidade. Então, já vou deixar marcado aqui. É bem um movimento como se fosse um coração mesmo. Há um tempo atrás eu já tive copo de leite plantado aqui na minha casa. Ele dá muito mais folhas do que flores. Enche de folhagem. Muito lindo. De vez em quando aparecia uma flor. Aí ficaram encantada. Tinha uma toceira bem grande de... essa toceira que fala. De hortênsia, azul e copo de leite. Aí com a construção acabou tendo que retirar. Mas era muito lindo. Só sobrou as fotos. Aqui eu peguei um pouco de branco, olha. E resultou num verde mais clarinho, mais sequinho. Então, depois da profundidade feita, e meu paninho aqui tá escorregando. Minha tábua tá bem horrorosa, por isso que eu tô tampando pra vocês não verem. Pra não ficar tão feio aí no vídeo.
Mas eu gosto dessa tabuinha pequenininha porque ela me ajuda com esse meu caderninho. Essa semana eu usei bastante ela. Eu vivo inventando cadernos de teste, cadernos de pintura. Então aqui agora com essa claridade eu venho trazendo, venho esfumando pra fora do desenho. Aqui na nossa sala de aula, eu gosto sempre de trazer ideias que eu estou vivenciando, coisas que eu estou fazendo, que nem foi as galinhas, porque a vida acontece agora, né? Em tempo real. E eu não consigo fazer como se estivesse fazendo isso ou aquilo. Eu trago o que eu faço, o que eu tô vivendo. São as ideias que acontecem no meu dia a dia. Então eu trago para compartilhar com vocês aquilo que eu tô fazendo na hora. Que depois passa, né? Pelo menos fica registrado. Então, olha, vai sumindo com a cor, sem deixar nada no pincel. Isso é no fundo. Próximo da onde vai sair a flor. Cada flor tem a sua folha e as suas particularidades. Porque eu pensei assim, fazer só folhas, eu acho que não tem graça. Já aproveita e faz o trabalho completo. Não fazer só a folha e deixar a flor para depois. Então, profundidade só próximo da onde vai sair o copo de leite, por ele ser branco. Apesar de que tem algumas que não são copos de leite, né? Que são calas, que aí elas são coloridas. Tem amarelas, tem laranjas, são lindas. Muito maravilhosas. Então agora vamos começar com a folha do copo de leite. Ela é bem grande. Essas da revista da Estela é bem clarinha, mas essa que eu vou fazer é uma escura, um verdão. É uma que eu tenho aqui que eu pintei há um tempo atrás e eu vou me inspirar nela. Então, marca o meio. É a mesma regra para todas as folhas. E eu trago para fora, mas ainda dentro da folha. Não fora da folha, dentro da folha. Como ela é grande, a pincelada vem até a borda. Sempre nesse sentido. Eu não posso vir e fazer em qualquer sentido. Eu tenho que acompanhar o sentido da nervura. Por isso que eu escolhi uma grande para ilustrar melhor. Do contorno para dentro. Aí eu sigo o risco, porque ela tem curvas nela. Como ela é muito grande, ela se dobra. Sempre no movimento varrido, como se estivesse puxando. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui próximo, nós vamos ter
Que a minha tábua feia tá querendo aparecer de qualquer jeito. E aqui próximo a gente tem que ter uma profundidade por causa do copo de leite. Então, eu vou colocar um pouco de sépia aqui, essa parte mais escura. Aqui é fundo, não é folha. Agora eu já venho com marfim. E aquela baguncinha de verde aqui que eu tinha feito. E eu inicio a claridade. Sempre. Se você for esfregar, você tem que esfregar no mesmo sentido, assim. Como se fosse um zigue-zague. Contorno. Trazendo para o centro. Aqui já tem cor, mas eu vou trazer um pouco de claridade para essa cor. A pontinha dela tem um rabinho. É basicamente isso. A folha. Vamos repetir o passo. Marca o meio. E eu trago pra fora. Do contorno pra dentro. No início, quando a gente tá aprendendo, sempre repetindo os passos pra você memorizar. Uma para baixo e a outra para cima. Isso é importante quando a gente vai fazer um risco, criar um modelo. A gente tem que saber dar simetria para o todo. Por exemplo, não todas as folhas para baixo ou todas para cima. Esfregando o pincel, mas sempre curvo, acompanhando o movimento. Observe que a claridade não é um branco. É a mistura da cor que ficou essa claridade. E ela já ficou bem diferente da outra. Agora eu vou fazer a solda entre o fundo e as folhas. Não precisa se preocupar que não desmancha. As folhas das hortênsias também são grandes e bem marcadonas as nervuras. Por isso que é importante a gente aprender
como que faz folhas. Peguei um pincel menor aqui. Os cabos são longos. A gente tem que aprender a dar movimento neles. Como são uma flor grande, a gente pode compor com miosotes, violetas, aquelas flores que eu chamo de sininho, como se fossem uns sininhos, miguês, chama miguês aqueles sininhos. Miosotes, miguês, talvez seja tudo da mesma família. Na pintura em porcelana, ela tem uns detalhes de luzes retirando o branco da porcelana, porque a porcelana não tem cor branca. Então, no tecido, a gente faz com a tinta. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui temos algumas dobras e uma curva. Aí a gente faz alguns detalhes de luzes, mas não sempre naquela proposta. Não é um branco regalado. É um branco ou um verde mais claro, um branco com um pouco de verde. Poderia estar usando um verde grama, um verde folha. Sempre marcando as nervuras. Como se fosse um contorno. Bem suave. Tô usando um pincel chato, bem macio. E a gente pode puxar alguns veios mais alongados, sempre até a ponta da folha, que são as nervuras mais marcadas. Por isso que é importante os treinos, os estudos. Olha que linda. A gente não nasce sabendo, né? Então, precisa treinar, estudar, para chegar onde a gente quer. Aqui nessa aqui mais escura, a mesma coisa. A gente escolhe um tom. Só uma claridade para marcar.
para retirar a folha dessa sombra tão escura. Sempre até o fim da folha. Observe que aqui não ficou aparecendo tanto, mas não tem problema, porque é a parte de sombra. Não pode ser brancão, regaladão. E assim nascem as folhas. Aí tem aquelas grandonas também que o povo gosta muito de fazer, costela de Adão. Folhas de hortênsias. Legal, né? Eu gosto de tudo. Preciso de um pincel maior. Aproveitar essa sujeira que ficou aqui na paleta e vou continuar o fundo aqui ao redor do copo de leite. A parte de baixo sempre com a sombra, o apoio, e a parte de cima a gente já vem trazendo mais claridades, mais luzes. Poderia ser em tom de amarelo. Mas aqui eu vou continuar com os tons esverdeados para não fugir muito. Na revista da Esther Batista ela usou mais o azul. Eu vou continuar com o verde. Que eu acho que o azul aqui não vai... Então, o verde folha. Bem próximo do copo de leite, pra... Na hora que a gente pintar ele aparecer. Sempre fundo bem claro, mais ao longe, para não ficar pesado. Então, aqui agora nós vamos fazer o copo de leite. Aqui tem uma sujeirinha de verde, ou um toque de verde. Vou colocar um pouquinho de verde folha. E o copo de leite ele é bem branco, mas todas as flores brancas precisam de cores para... Então, aqui próximo do pistilo dele, a gente vem com essa cor. Então, aqui tem aquele que restou aqui, que acabou ficando como se fosse um verde grama, da mistura do verde pinheiro, o sépia e o verde oliva, resultou nessa cor aqui. Então, pode ser um verde grama. E um pouco de marfim. Vou umedecer o meu pincel com água para diluir esse marfim. E aí eu venho com movimento circular nessa parte interna do
do copo de leite. Movimentos circulares, esfumando tudo. Essa região. Aqui nós temos uma dobra, também a gente marca. E a mesma coisa, a gente esfuma. Como o copinho aqui é cilíndrico, essa parte de baixo que já tá até marcadinha de verde. Peguei um pouco de verde pinheiro aqui, um pouco mais. Tirando o excesso aqui no meu papel. E a gente esfuma. Acrescentar um pouco de amarelo. E a outra parte, o restante em branco. Então, agora é movimento esfregado pra lá e pra cá. Porque ele é alongado, então a gente tem que ir subindo. Vou pegar um pincel menor pra gente já fazer o pistilo. Como é uma flor só, siena natural. E o restante em amarelo. Amarelo ouro. Aqui nas cavidades também colocar um pouco de sombra. Do lado de fora aqui vou acrescentar um pouquinho de sépia. Aqui também próximo do pistilo. Desse lado direito, um pouco mais de sombra. Aqui próximo do contorno dele, vou também colocar um pouquinho de sombra. Só um leve toque de sombra. E aí eu venho com o branco puro. Do contorno. O meu pincel não tava limpinho, tá meio com um pouco de cor, amarelo. Então, eu venho trazendo do contorno para dentro. Lembre-se que o movimento é importante, porque a gente vem esfregando tudo. Depois da tinta colocada, você pode esfregar, para fazer a solda entre uma cor e outra. De fora para dentro. São movimentos
Nessa parte aqui, é bom a gente manter o movimento arredondado. Peguei um pouquinho de verde, para dar a sensação de curva mesmo, sabe? Assim, de copo. Sempre acompanhando o movimento. Bem branquinho, mas tem cor para realçar as sombras e dar dimensão para ele, para não ficar aquela coisa dura. Essa parte dobrada é um movimento de cascata, como se a gente estivesse pintando uma aguinha que cai assim. Bem branquinho. Olha como que destaca dessa profundidade que foi colocada no fundo ao redor. E as poucas profundidades que foi colocado nele também faz toda a diferença. Agora a gente vem e realça essas cores. Sempre acompanhando o sentido. Aqui nesse pontinho dele também, para dar movimento. Na ponta do pistilo a gente tem uns branquinhos, mas a gente não vem com branco puro. Vem com ele misturadinho com o amarelo. Agora com um pincel macio, cerdas curtas, chato. E o branco puro, eu vou realçar os brancos dele. Só colocando um pouco de claridade. Ele não tá seco ainda. Sempre acompanhando o movimento que já fez. O copo de leite, ele tem um movimento assim bem curvadinho, que entra um pouco, que é característico dele. Aqui na parte de baixo também. Nas folhas a gente também pode dar um toque de luz. Bem discreto, nunca o branco regaladão.
Se exagerar no branco, a gente volta com um pouquinho de cor. Um pincel menor. Nunca o branco muito puro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Reproduzam os passos. Quem tá aprendendo, sempre bom fazer exercícios novos. Até para não ficar monótono, né? A nossa vida de pintura. Às vezes a gente fica cansado, mas a gente faz alguns exercícios diferentes para sair da rotina, daquele. Acho importante. Colocar um pouquinho de branco aqui como luzes. E eu tenho um quadro que eu fiz há muito tempo. Um dos últimos que eu pintei em tela. Que eu fiz uns efeitos nele com... Ele é copo de leite. Não tem folha. Vou colocar aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. Misturei um pouco de púrpura. Verde oliva. Um pouco de sépia. E pra não deixar ele sozinho assim, nesse quadro eu fiz alguns galhos, como se fossem alguns galhos secos. Por entre as folhas. As folhas não, porque ele não tem folha, ele só tem a profundidade. E como ele tá bem na minha frente, eu achei bonito. Me deu vontade de fazer. Como eu disse pra vocês, eu faço as coisas, as inspirações vêm. E isso é criatividade, né? Ela tem que nos encontrar trabalhando. Que às vezes pode sair uma coisa muito linda, muito bonita. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os seus comentários, as suas sugestões. Quem puder compartilhar e se inscrever no canal, eu agradeço. A gente leva a pintura para mais pessoas. Poderia fazer uns miosotes, uns batidinhos. Mas galhos secos também são interessantes. Também fica bonito. Uma quinta de flores abençoada para todos.
E nós vamos continuar com os nossos exercícios de folhas e flores. Porque as folhas somente não tem graça. As folhas são complemento das flores. Muito obrigada. Beijo, pessoal.